Nessa aula de continuidade das funções inorgânicas, nós começamos o estudo dos óxidos. O que é um óxido? Óxido é todo composto binário, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O que seria binário? Binário é composto formado por dois elementos. A gente falou de uma classificaçãozinha dessa lá nos ácidos, né? Ácido binário, que tem dois elementos apenas. Óxidos sempre serão binários, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo daquele composto. Como esses exemplos aqui, ó. O óxido de cálcio, chamada de cal viva ou cal virgem. O dióxido de carbono, responsável pelo efeito estufa. O SO3, responsável pela chuva ácida, junto com outros óxidos de nitrogênio. O SiO2, a sílica, o principal componente da areia. Super importante para a produção do silício, que vai lá nos processadores dos computadores. O N2O, o monóxido de dinitrogênio, que é o NOS, aquele lá dos filmes de carros que a gente conhece. Duas observações importantes. Se o oxigênio estiver ligado com o flúor, não vai ser óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Segunda informação, o NOx do oxigênio nos óxidos é -2, 2-, certo? Por exemplo ali, ó, na cal virgem, na cal viva, no óxido de cálcio. O cálcio é da família 2A, então a carga dele é 2+. Consequentemente, o oxigênio tem que ser 2- para que haja igualdade de cargas, certinho? Então, NOx fixo do oxigênio nos óxidos, 2-, -2. Legal? Muito bem. Os óxidos são classificados em óxidos ácidos ou moleculares, básicos ou iônicos, neutros, anfóteros e duplos. Nessa aula a gente vai falar dos moleculares, certinho? Muito bem. O que seria o óxido molecular? É aquele óxido que tem ligação covalente. É um óxido em que eu tenho um ametal ligado ao oxigênio, certinho? Então, ametal ligado ao oxigênio, óxido molecular. Vai ter ligação covalente. Serão óxidos ácidos. O que isso significa? Que quando eles reagirem com a água, eles vão gerar um ácido. E quando reagirem com uma base, vão gerar sal e água, tá ok? Vamos ver melhor esse esquema das reações, ó. Óxido ácido, então, reagindo aí com uma água. Eu teria a formação de um ácido. Então você tem que pensar em unir aquilo ali na estrutura de um oxiácido, ou seja, ácido que tem oxigênio. Então a estrutura vai ficar hidrogênios, um elemento central, oxigênios. Se a gente juntar isso aqui nessa estrutura, vai ficar H2CO3, ácido carbônico, certinho? Olha esse exemplo agora. SO3 mais água, junta hidrogênios, elemento, oxigênios. Você teria o H2SO4. O próximo aqui, ó, N2O5 mais água, junta tudo. Eu teria H2N2O6. Você conhece esse ácido? Não, professor, nunca vi esse ácido. Então preste atenção, H2N2O6. Todo mundo ali pode ser dividido por 2. Na verdade, iriam se formar duas moléculas de HNO3, ácido nítrico. Esse aí a gente conhece, está na listinha lá dos principais padrões. Veja isso na aula de ácidos. Legal? Muito bem. Reação desses óxidos ácidos com uma base. Como é que vai acontecer essa reação? Vai formar sal e água. Então, vamos pensar nisso aqui. Primeira coisa que você tem que analisar. Quem seria o ácido formado por esse óxido ácido aqui, o CO2? Professor, como que eu vou saber que o CO2 é um óxido ácido? Você tem o carbono, ametal, ligado ao oxigênio. Ametal mais oxigênio, óxido ácido, certo? Então tem que gerar um ácido isso aqui, pensando em colocar ele em água. Então, se eu somar água ao CO2, eu teria o H2CO3. Esse é o ácido que ele iria gerar. Quem ele vai então oferecer para o sal? Então, um sal sempre tem uma parte negativa que veio de um ácido. A parte negativa seria ali, ó, o CO3 2- que vem desse ácido aqui, ó. Como assim CO3 2-? Se o H2CO3 perder os 2H+, vai sobrar duas cargas negativas no CO3 2-, o carbonato. Então, o CO2, ao reagir com água, dá o H2CO3, que vai oferecer para o sal o CO3 2-, ok? O sal tem uma parte positiva proveniente de uma base.
Então do NaOH eu vou ter o Na+, para gerar o sal. Note que você precisa igualar as cargas, então falta mais um Na+ ali. Aí igualou, duas cargas positivas dos NAs, duas cargas negativas do CO3 2-. Então como é que eu monto a fórmula agora? É só juntar todo mundo se a carga já igualou. Então o sal seria o Na duas vezes e o CO3 uma vez só. Então tá lá, ó, Na2CO3 mais água. Se houver necessidade, você faz balanceamento. Note que tem 2 Na no final e só tem 1 no começo. Então eu multiplico por 2 o NaOH para fazer o balanceamento. Vamos lá, outro exemplo, o SO3, trióxido de enxofre. Primeiro, pense em que ácido ele iria gerar em água. Somar H2O ali, ó, você teria então o H2SO4, certo? SO3 mais H2O, H2SO4. Que ânion esse H2SO4 oferece para o sal? É só você pensar em tirar os hidrogênios. Tira os dois hidrogênios, ele oferece lá o ânion SO4 2-. Mas por que 2-? Porque eu estou tirando 2H+, certo? Eu tirei duas cargas positivas, sobram duas cargas negativas. Então tá lá o ânion oferecido pelo ácido, que na verdade vai vir lá do óxido ácido. A base sempre oferece a parte positiva, e a parte positiva da base é o alumínio, de carga 3+. Como saber que o alumínio é 3+? Bom, o alumínio tem carga fixa 3+, mas você pode analisar também pela fórmula da base que ele formou. Olha só, observando a fórmula, a LOH3, você vê ali ó, que são 3 OHs negativos, então o alumínio tem que ser 3+, tá certo? Bom, igualando a carga agora para a gente formar o sal, eu teria 3 cargas positivas e 2 negativas, está faltando carga negativa. Então eu repito o sulfato. Agora são 4 negativas e 3 positivas, então está faltando positivo. Então eu vou repetir o positivo. Agora são 6 positivas e 4 negativas, então eu vou repetir o negativo. Perceba, igualou as cargas. Al2 e o SO4 3 vezes, mais a água. Se houver necessidade, faça balanceamentos. Note que lá no Al2 e SO4 3 são 2 de alumínio. Então tem que pôr 2 na frente da base aqui, ó. E lá no sal são 3 de enxofre. Note lá, ó, o S que está dentro do parênteses está multiplicado pelo 3 lá fora. Então são 3 enxofres. Então tem que ter 3 de SO3 aqui, ó. E agora para acertar a água, quantos hidrogênios você tem na base? 3 lá de baixo, ó. AlOH 3. Então é 3 vezes o hidrogênio que está lá dentro, 3 hidrogênios, vezes o 2 lá da frente, são 6 hidrogênios. Então lá no final tem que ter 6 também. Então tem que pôr 3 na água, 3 vezes 2, 6, igualam-se as cargas. Muito bem, como é que a gente faz a nomenclatura dos óxidos moleculares, a nomenclatura dos óxidos ácidos, dos óxidos de ametais? Ela segue essa estruturinha aqui, ó. Prefixo 1 mais óxido de prefixo 2 elemento. O prefixo 1 indica quantos átomos do oxigênio você tem na molécula. E o prefixo 2, quantos átomos do elemento estão presentes ali na molécula. Tá ok? Então olha só, vamos ver alguns exemplos. Então primeiro, um prefixo para indicar quantos átomos de oxigênio você tem. Olha lá, Cl2O3. O prefixo para 3 é tri. Então fica trióxido de... Aí eu vou dar um prefixo para falar quanto que tem do elemento. Tem 2 cloros. O prefixo para 2 é di. Então, dicloro. Trióxido de dicloro. O de baixo, CO2. Então, primeiro um prefixo para dizer quantos tem do oxigênio. Dióxido. De... Aí só tem um carbono. O prefixo para um é mono. Então, dióxido de monocarbono. Só que, na verdade, o mono a gente só vai usar quando for para se referir ao oxigênio. Então, é dióxido de carbono. Certinho? O de baixo tem um oxigênio. Eu vou usar o mono? Usa, porque mono é quando for para o oxigênio. Então, vai ficar monóxido de dinitrogênio. Monóxido de dinitrogênio, N2O. Legal? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx, dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado?
De volta com você, vamos ao nosso videocício fornecido, que é esse aqui, ó. Ele fala de identificar dois gases incolores, 1 e 2, que reagiram com o oxigênio, um deles gerando um gás castanho, que quando borbulhado em água gerou uma solução fortemente ácida, e um outro gás que depois de reagir, né, o gás incolor reagindo com O2 deu um outro gás incolor, que ao ser borbulhado em água gerou uma solução fracamente ácida. Então vamos ver as possibilidades aqui de acordo com as alternativas. Na letra A ele sugere que o primeiro gás seria o CO. CO realmente é um gás incolor. Se ele for o primeiro gás, ao ser reagido com O2, ele gera um gás castanho. Então vamos analisar aqui, ó. CO mais O2 vai gerar o quê? CO mais O2 gera CO2. Muito bem, então o produto seria o CO2. Por questões de balanceamento, eu vou colocar meio aqui no O2. Ó. Meio vezes 2 vai dar 1 de oxigênio. CO mais 1 oxigênio, CO2. Esse gás, ao ser borbulhado em água, o texto diz que geraria uma solução fortemente ácida. Vamos analisar. CO2 mais água vai gerar o quê? Soma tudo na forma de um ácido. H2CO3, que é um ácido fraco. Como é que eu vejo a força dos ácidos, professor? Lembra lá da nossa aulinha de ácidos. Se você não assistiu, assiste lá, tá bom? Olha só, H2CO3 é ácido fraco e ele diz que o gás 1 iria gerar uma solução fortemente ácida. Então, a letra A já não pode ser, porque o primeiro gás não pode ser o CO. Muito bem, vamos para a letra B, em que ele sugere que o primeiro gás seria o NO2. Uma informação importante para você agora. O NO2 é um gás castanho, certo? O NO2 é um gás castanho. Então, já não pode ser a letra B, porque ele fala de gases incolores lá em cima. Então, a letra B está fora também. Ok, na letra C ele sugere que o primeiro gás seria o NO. Então, NO mais O2 dá o NO2, que é um gás castanho. Está batendo com a afirmação. Esse gás reagindo com água, ele falou que dá uma solução fortemente ácida. Quem seria esse ácido? H2NO3. H2NO3 não tem esse ácido. Na realidade, vão reagir duas moléculas de NO2 com a água para gerar ácidos. Só que aí, para a gente acertar balanceamentos aqui, eu tenho que pôr lá 2 no NO também, ó, certo? 2 de NO mais O2 vai dar 2 NO2. Esses 2 NO2 reagindo com a água, se a gente somar tudo, vai dar H2N2O5. H2N2O5 também não é um ácido que existe, mas na verdade é uma molécula de HNO2 e uma molécula de HNO3, ácido nitroso e ácido nítrico, sendo que o ácido nítrico, HNO3, é um ácido forte. Dessa forma, vai ser gerada uma solução fortemente ácida, batendo com o que ele falou, olha só. Ele diz que o gás 1 gera um gás castanho que vai dar uma solução fortemente ácida. Beleza. Na letra C ele sugere que o segundo gás seria o CO. O CO a gente já testou lá no começo, né? CO reagindo com O2 vai dar CO2, que reagindo com a água dá H2CO3, que é um ácido fraco, batendo totalmente com o que ele falou ali, ó, que o segundo gás iria gerar uma solução fracamente ácida. Dessa forma a gente chega à resposta C para esse videocício. E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.